Atenção! Este vídeo será focado apenas na história do jogo e não na produção. Talvez eu faça algum vídeo futuro contando a produção do jogo, mas enquanto isso vamos ficar só com a história do jogo mesmo. E também os clipes que eu peguei dos canais vão estar na descrição, o link de todos os canais que eu peguei os clipes. Então isso também é um especial de quase 500 inscritos, que eu tô muito feliz que a gente tá quase nessa marca. Então bora começar logo essa bagaça. Shovel Knight foi um jogo lançado de 2013 para 2014, um jogo com um estilo bem retrô, como se fosse aqueles jogos antigos de Nintendinho ou NES para os mais íntimos, e com uma dificuldade bem balanceada, com DLCs que você pode jogar com mais 3 personagens, um alquimista, um ceifador e um falso rei que não é rei de nada, que é a minha favorita por sinal. Além de ser um jogo retrô, Shovel Knight também faz muitas referências a jogos antigos do Nintendinho, como um dos próprios ataques que você usa desde o início do jogo, que é a passada para baixo, que é uma referência clara ao que tem hoje no Nintendinho, que tem esse mesmo ataque. Agora, em questão de história, no jogo acontece que Shovel Knight tinha uma parceira, a Shield Knight, que eram parceiros muito bons que viajavam por essas terras para poder coletar tesouros e ficarem cada vez mais ricos. Outra referência daqui tem essa imagem. Mas enfim, até que um certo dia, quando eles foram à Torre do Destino, a torre foi selada com Shield Knight. Shovel Knight desmaiou e quando ele acordou, Shield Knight já não estava mais por perto. Então depois disso, Shovel Knight decidiu abandonar a vida de aventuras e seguiu com uma vida de solidão e tristeza numa fazendinha onde ele era agricultor. Até que, por causa disso, basicamente o mal tomou conta das terras com a Ordem dos Cavaleiros, que são 8 cavaleiros que você vai derrotando ao decorrer do jogo para prosseguir até a Torre do Destino, que foi aberta mais uma vez pela feiticeira. Shovel Knight, após saber disso, decidiu viajar de novo a essas terras para poder selar todo o mal que estava nelas e salvar o povo das vilas. Começando no jogo, você vai nessa fase inicial que tá rodando aí no fundo. É uma fase muito boa para ser uma fase introdutória, incluindo um chefe no final, que é o nosso rival que nós vamos encontrar, se eu não me engano, umas 3 vezes pelo jogo, que é o vosso Black Knight, que é basicamente o rival do Shovel Knight, assim, por aí. E por sinal, ele também usa uma pá como arma. Parece que as pás são realmente armas bem famosas para cavaleiros por aqui. Mas não é uma luta tão difícil assim, se você tiver uma estratégia e não ficar que nem eu aí no fundo tentando atacar ele a todo momento. Eu quase morri aqui. Mas como todos nós sabemos, nada pode parar Shovel Knight e ele ganha essa batalha partindo para um mapa do mundo que iremos ver agora. O mapa desse jogo também é uma referência ao Mario 3 de Nintendinho. Mas partindo para a primeira fase, vamos ao King Knight, que é o falso rei que eu falei no início do vídeo. Pois então, acontece que King Knight é um dos 8 cavaleiros que precisamos derrotar ao decorrer do jogo. E ele basicamente roubou um reino. Ele furtou um reino. Ele expulsou o rei de Brecha Orgulho, que era o rei desse reino aí, e tomou o trono para si para poder comandar tudo e aumentar ainda mais o rumo da feiticeira em tentar dominar o mundo. E só um adendo, eu vou deixar sim as músicas do jogo aí no fundo porque elas são simplesmente incríveis. Só escuta essa parte aqui da música do King Knight. Entendeu do que eu tô falando agora, né? Pois então, vamos prosseguir. Um adendo aqui também. Em todas as fases eu recomendo que você explore bem o mapa, porque iremos encontrar um personagem chamado Chester e ele nos dará relíquias, que são as sub-armas desse jogo, como aquela ali, a vara, que serve pra causar dano, mas serve mais pra pescar em buracos que estão piscando. Cada fase tem sua própria relíquia. E essa daqui tem a relíquia Varinha de Fogo, que basicamente é um cincin que queima os inimigos. Tem uma longa distância
E é uma boa arma para quem gosta de atacar à distância, mas gasta, se não me engano, uns 4 S de mana ali em cima. Cada fase vai ter um subchefe, se não me engano, e a dessa daqui são os grifos, bicudo e plumoso. Você pode atacar eles assim, tentar matar eles, ou você pode simplesmente meter a pasada para baixo e passar por cima deles. O que eu recomendo mais porque eles são tipo os pets do rei de Grande Orgulho. Eu não sei se você quer matar os pets de um rei, mas enfim, prosseguindo. Chegando à sala do trono, encontramos King Knight, o monarca que roubou o reino. Então temos uma batalha contra ele, e a estratégia que eu recomendo é sempre ficar na direção contrária que ele está pulando. Quando ele der o pulão, simplesmente ficar na direção contrária. Quando ele sacar o certo que ele está usando, eu recomendo que pule, pois ele vai dar um rasante por toda a sala. E esses ataques da trombeta que são um pouco difíceis de desviar. Não se engane, esses confetes não são enfeite, eles dão dano sim. Não é uma batalha tão difícil assim se você tiver estratégia, e sabemos como isso termina, né? Ficando do clima de Halloween ou Dia de los Muertos, mesmo já tendo passado, Shovel Knight decide visitar um cemitério onde é a moradia e esconderijo de Spectre Knight, o ceifador do que falei no início do vídeo também. A sua fase não é tão difícil, mas recomendo tomar cuidado com os fantasmas, já que eles não podem ser mortos porque, eles são fantasmas, eles só desaparecem. Mas enfim, Shovel Knight terá que passar por muitos desafios aqui, e a relíquia desta fase é o cordão invisível. É assim que eu chamo, mas é só pendante mesmo, se eu não me engano. Que, como o nome diz, se deixa invisível por um curto período de tempo. Mas é muito bom quando você está rodeado por inimigos e precisa sair, ou quando está com pouca vida e tem muitos inimigos por perto. Mas enfim, falando do ceifador, ele na DLC dele é contado que ele na verdade era vivo, só que ele foi amaldiçoado por causa da Torre do Destino e virou um dos 8 cavaleiros da Ordem. Então, quando chegamos nele, o ceifador tenta de todo jeito de ter Shovel Knight pegar a sua alma para alcançar mais algum lugar no cemitério, jogando sua foice, evocando esqueletos dos mortos e até mesmo escurecendo a tela para tentar dificultar um pouco mais a batalha. Mas, bem... I see you there, baby. Get out of here, skeletons. Your master is dead. Partindo para a próxima fase, Shovel Knight decide dar um mergulho, digamos assim, em uma viagem ao submarino, que é o refúgio de Treasure Knight, um dos meus cavaleiros favoritos desse jogo. E é aquele clássico, né? Fase na água, gravidade mudada, os pulos mais altos e uma movimentação mais lenta. E eu simplesmente amo a música dessa fase. Dá só uma olhada nesse trechinho. E como puderam ver, vai ter uma hora que a gente vai entrar no fundo do mar. E um negócio que eu gosto muito nessa fase é que a gente basicamente vai progredindo, vamos por dizer assim. Primeiro a gente começa na superfície, depois vamos ao fundo do mar, e aí que a gente vai entrar no submarino do Treasure Knight. E sobre esses tentáculos rosa, eu não quero ninguém pensando besteira aqui, viu? Se vier algum engraçadinho nos comentários comentando alguma coisa mais 18 sobre esses tentáculos, vamos dizer que a cobra vai fumar, viu? Porque eu vou resolver no diálogo, se é que me entende. Como eu disse, cada fase tem um subchefe e essa daqui não é diferente. O subchefe dessa é esse peixão aí, que é um peixe que vive nas profundezas abissais do mar.
e que os malucos para atrair surpresas, como aconteceu com o Shovel Knight, que usou um baú do Chester para poder atrair ele, porque o Shovel Knight adora relíquias, tesouros e etc. A gente fica fugindo dele até que chega o ponto que a gente vai ter que simplesmente matar o bicho, acertando a luz, ou seja, o baú que tá no negócio dele. A relíquia dessa fase é a picareta, que dá pra jogar, é como se fosse tipo aquelas armas que dá pra acertar inimigos acima de você. Chegando ao marinheiro ganancioso, ele tenta de todo jeito impedir que Shovel Knight avance em sua jornada, dando dashes, jogando sua âncora e utilizando as suas moedas como próprio ataque. Mas sabemos que essas habilidades são fúteis e que Shovel Knight sempre no fim vai... Partindo para a próxima fase, decidimos dar uma de alquimista e vamos para o Lord Plague Knight, o Cavaleiro da Peste Negra. Sim, é um assunto um pouco delicado e foi uma das pestes mais sérias que aconteceu na história. Foi entre os anos 1346 e 1352. Foram, se eu não me engano, 6 anos de pura agonia e dor entre os anos da peste. Mas seguindo com a história, porque vamos sair desse assunto que já tá me dando desconforto. Basicamente, Plague Knight é um doutor da peste mesmo. Em seu laboratório de alquimia, como podemos ver, usa muitas coisas em ratos que quando atingimos eles, BAM! Explodem. Recomendo que tome cuidado com isso, porque ele pode destruir plataformas, que são essas coisas, são esses blocos de terra aí. A relíquia dessa fase é uma moeda de alquimia, que se eu não me engano faz com que quando você joga ela sai girando que nem uma Beyblade aí. E mata inimigos, que quando ela mata os inimigos explodem e dão ouro. O subchefe dessa fase é esse velho aí que começa jogando poções de você, mas vai ter uma hora que ele se irrita e toma uma poção e vira um capeta branco aí, sei lá. Um Yeti, um monstro das neves, mas aqui é monstro da alquimia. Não que seja um desafio tão grande assim, mas ele só fica dando rasantes pela tela. E volta a ser o velho e segue esse padrão. Seguindo, conseguimos chegar à sala do alquimista e seu padrão é basicamente que ele começa a jogar bombas e cada uma dessas bombas vai ter um efeito diferente. A bomba normal, a bomba de 2 fogos e ele vai começar invocando esses troços aí que eu tenho um nome, mas eu não lembro, mas enfim. Ele não que seja muito previsível, ele é uma caixinha de surpresas de ataques. Recomendo que tome um pouco de cuidado, mas já sabemos como isso termina, né? Então, os próximos desafios que Shovel Knight terá de enfrentar antes da Torre do Destinação, a cidade perdida de Moon Knight, as cavernas gélidas de Polar Knight, a Torre do Relógio de Tinker Knight e os navios flutuantes de Propeller Knight. Mas o vídeo já tá ficando muito longo, então esses chefes vão ficar para a parte 2, que vai ser provavelmente amanhã ou depois, mas enfim. Tchau, até a parte 2.